Olá, no Condecast de hoje eu tenho uma conversa super especial, se quem não saber quem é, né? Olha, esse cara aí, ele tem várias virtudes. Tem alguns defeitos, torce pelo Botafogo, né? Mas tem muita gente que torce pelo Botafogo. Aqui em Guarapari deve ter umas 10 pessoas. Mas a conversa aqui é brincadeira, mas o assunto é sério. Está aqui Renato Casagrande, governador do estado do Espírito Santo, grande amigo que eu tenho, grande amigo do estado e de Guarapari. Vamos bater um papo aqui interessante agora e saber como é que está o estado avançando. Está Renato aqui, ó, do lado da cadeira dele lá, com a faixa de governador. Maria Virgínia. Pela terceira vez a esposa dele, que também é uma grande conhecida. Renato, que está fazendo um trabalho aí sensacional no estado do Espírito Santo. Mesmo muitas vezes fala assim, jornalista gosta de fazer pergunta difícil e gosta de incomodar. É difícil de incomodar você, Renato. Renato Casagrande nasceu em Castelo, no dia 3 de dezembro de 1960. É mais velho que eu, um ano. Casado. Não parece, né? Mais ou menos. Tem 2 filhos, formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, em Direito pela Faculdade Cachoeira de Itapemirim, eleito governador em 2010, primeiro turno, com 82% dos votos, maior votação dada a um governador na história política do Estado. Nos 4 anos de gestão, realizou o maior conjunto de investimentos em infraestrutura já implementado em terras capixabas, além de importantes programas de qualificação profissional. Se eu for ter que ler isso tudo aqui, nós vamos acabar o programa e não vamos acabar com a nossa conversa. Renato, como é que você, engenheiro florestal, acabou entrando na política? Ô, Ricardo, a gente muitas vezes não escolhe o caminho, né? A vida escolhe o caminho para a gente. Então, eu, de fato, nunca imaginei ser político na minha vida. Quando eu era jovem, estudante de engenharia florestal, ou estudante lá na escola João Blay, em Castelo, jamais imaginei que eu pudesse ser político. Mas eu sempre me relacionei bem com as pessoas, apesar da minha timidez, e depois eu me formei em engenharia florestal. Eu tinha um desejo de voltar para a minha cidade, Castelo, porque era a época da abertura política. Eu formei em julho de 83, quando começou aquele debate político forte no Brasil, fim da ditadura, o MDB muito forte. A gente tinha um envolvimento político no movimento estudantil e eu tinha o desejo de voltar para Castelo e trabalhar em Castelo. Foi aí que o MDB elegeu Paulo Galvão, né, prefeito de Castelo, e nós ajudamos. Aí o Paulo chamou para trabalhar na prefeitura, fui trabalhar na prefeitura, e do trabalho na prefeitura, trabalhando com desenvolvimento rural, máquinas no interior, pontes, estradas, educação ambiental com as escolas. Isso as pessoas falaram, você devia ser candidato, não sei o quê, tá, não sei. E isso foi assim, eu não planejei, mas a política entrou na minha vida pelo jeito e pela forma como eu lido com as pessoas, pela minha vontade sempre de trabalhar e de me reunir com as comunidades. Então, foi assim que a gente começou a entrar na política e depois eu não saí mais. E é um cara que gosta de gente, porque eu participei com você em campanha, no PSB, e eu aprendi muita coisa com você. Primeiro que você é um cara que tem domínio sobre o tempo, eu aprendi isso. Eu falei, Renato Casagrande tem domínio sobre o tempo. Você sabe qual é a hora certa de ir, de voltar. E uma coisa que eu vi com você é que você gosta de gente, cara. Cara, o político tem que gostar de gente. Tem que gostar, senão tem que mudar de atividade. Tem que gostar. Quando você vê o político fazendo campanha, fala assim, o político fala assim, eu odeio fazer campanha política, então deixa de ser político. A melhor parte é a campanha política. Que você não gosta. A melhor parte é essa aí. Então, quer dizer, você, vereador, você não foi não, né? Não. Foi deputado? Fui deputado. Eu fui candidato a vice-prefeito com meu amigo saudoso Carlinhos Quitino em Castelo. Nós não ganhamos a eleição em 88. Em 1990, o partido elegeu, então, um deputado estadual, que fui eu. Lançou 39 candidatos, elegeu um e eu fui eleito. Mas você era PMDB ou PSB já? Já era PSB. Você sempre foi PSB, desde o início? Não, eu fui MDB primeiro, mas desde 86, 87 que eu me filiei ao PSB. Então foi deputado estadual, deputado federal, todos os meus mandatos pelo PSB. Então, quer dizer, você é um cara que sabe da política. Você já viveu a política em praticamente todas as esferas. Como é que você vê hoje o cenário político no Brasil, um momento em que o próprio planeta passa por uma reformulação, em que isso sempre existiu, lados, né? Sempre existiu o progressista, o liberal, o conservador,
Mas isso agora me parece que é um fruto das próprias redes sociais, isso se extremou no planeta. Né? Porque não tem mais aquele meio termo, ou eu sou A ou eu sou B. E se eu sou B, o que é de A não presta, e se sou A, o que é de B não presta. Como é que hoje consegue se fazer política em prol da população com esse radicalismo que se estabeleceu? Eu acho que é o pior momento da política que eu já vivi. Pior no sentido do tensionamento de todos, não de todos, mas de muitos que discordam de outros, transformam esse outros em inimigo e não adversário. Né? Então, o objetivo de muitas pessoas que estão na política, o objetivo é de assassinar a honra da pessoa. Então, você vê vídeos, e aí, sim, isso agora ganhou uma repercussão extraordinária, Exatamente. Né? Porque todo mundo é emissor. Você está aqui num podcast, Condicast, mas assim, todo mundo se acha e todo mundo tem o direito de achar que tem um programa de televisão na mão, que tem um rádio na mão, que tem um jeito de se comunicar na mão, e tem mesmo. Tem. E isso potencializou posições radicalizadas. O meio termo na política, o equilíbrio na política, o bom senso não produzem curtidas, likes, né, engajamento. Então, muita gente veste uma roupa de um personagem, né? Às vezes a pessoa não é nem aquilo, né, que está se apresentando na realidade, mas quando está para fazer uma produção na rede social dele, se transforma numa pessoa. E aí, assim, isso dá curtida e a pessoa passa a agredir outra pessoa e dá mais curtida ainda. Né? Então, o momento da política é um momento que exige muito bom senso, muito equilíbrio. Isso, eu estou falando de algumas pessoas, mas não representa a maioria das pessoas. Então, de qualquer maneira, na eleição de 2022, uma eleição dura, foi a eleição mais difícil que eu já participei na minha vida, eu tinha certeza que eu ia sair para fazer campanha e todo dia alguém ia me agredir. Ou assim, ou com palavrão, ou com gesto, tá certo? Assim, algum nível de agressão, agressão verbal, às vezes, ou agressão de não querer cumprimentar. Então, assim, mudou muito, as pessoas expressam muito o seu sentimento de forma muitas vezes sincera, mas de forma muito deselegante. Agressiva. Tá certo? Agressivo. E você não precisa fazer isso. Você e muitas pode... vezes por um rótulo até. Eu não gosto daquele cara que ele usa óculos. Quem usa óculos, para mim, é safado. Porque ele é ligado a fulano de tal lá em Brasília, eu não gosto dele, então ele é bandido, ele é fascista, ou ele é comunista. Então, há uma capacidade de algumas pessoas de chancelar, de rotular, de carimbar, né, outras pessoas que elas não concordam de forma muito superficial, sem discutir a vida das pessoas. Eu vejo, assim, e acompanhei, assim, eu já fui candidato a estadual, a vice-governador, a federal, a senador, a governador, 5 vezes. Eu sou no meu 3º mandato, mas eu já fui candidato a governador 5 vezes. Então, eu acho que eu sou o político do Estado que mais vezes se candidatou ao governo do Estado. E assim, assim, a gente passa, né, conhece as histórias de cada campanha, e a gente vê efetivamente que a gente vive um momento diferente agora e que exige uma retomada do bom senso, do equilíbrio, para que a gente possa conviver com as diferenças, com as divergências e, ao mesmo tempo, né, você transformar seus adversários em pessoas que você respeite. Né? Então, isso para nós é uma conquista que a gente vai ter que ter cada vez mais, e a gente poder colocar em primeiro lugar. Eu sempre faço e coloco, assim, na campanha política, eu fui candidato pelo mesmo partido, pelo PSB, teve gente que votou em mim para governador, para senador, chegou na eleição de 2022, não queria votar em mim por causa do meu partido. Assim, a pessoa sabe que eu tenho uma família, que eu tenho uma esposa, que eu tenho filho, que eu tenho neto, sabe que a igreja que eu frequento, a pessoa sabe, e a pessoa passou a acreditar numa lenda, né, de que eu não era aquilo que eu sou, tá certo? Muitas vezes de verdade. o resultado, né, porque as pessoas, num determinado momento, sempre se voltou na pessoa e no resultado. E você tem muito resultado para entregar. Né? Então, isso que salvou a gente nessa eleição de 22. Renato, como que o Espírito Santo conseguiu que você, agora com 3 mandatos, nesse 2º mandato consecutivo, o Espírito Santo é realmente um ponto fora da curva no Brasil? Como é que conseguiu? Olha, as portas se abriram para o nosso Estado, as janelas se abriram para o nosso Estado,
E Mas o não abriu Estado... com o vento, assim, o vento bateu e ela se abriu. Se abriram com o trabalho, né? Trabalho de todo mundo. Eu também dei minha contribuição, trabalho seu, trabalho do povo capixaba, de outras lideranças, mas nós hoje estamos num momento de grande transformação do Estado do Espírito Santo. A gente está resolvendo a agenda antiga, do século passado, que não se resolvia, nós estamos resolvendo a duplicação da BR-101, nós estamos resolvendo as obras da BR-262, nós estamos resolvendo os investimentos ferroviários, nós estamos resolvendo os investimentos portuários, nós estamos resolvendo os assuntos que ficaram pendentes no Estado, e a gente hoje tem um Estado que é respeitado no Brasil todo pela organização que a gente tem aqui, pela transformação que a gente está fazendo. Olha, é o Estado que mais faz investimento em infraestrutura do Brasil. São Paulo tem 2,5% de investimento da sua receita. Nós temos 20%. É um negócio absurdo, né? Temos 20%. Né? Então, nós somos o primeiro colocado em educação. Nós somos um Estado que tem a melhor gestão fiscal do Brasil. Nós, quando eu assumi o governo, falei lá em Rio Claro, na agenda que nós tivemos lá hoje, você imagina se eu chegasse hoje, no meu terceiro mandato, e dissesse para o povo do Estado do Espírito Santo o seguinte: olha, eu assumi o Estado como o Estado segundo mais violento do Brasil, mas, infelizmente, a conjuntura está me fazendo entregar o Estado novamente como o segundo mais violento do Brasil. Não, nós assumimos um Estado que era o segundo mais violento do Brasil, ficou os 10 anos desse início deste século como o segundo mais violento do Brasil, e nós estamos levando esse Estado para ser entre os 8, 10 mais seguros do Brasil. Então, assim, isso é política pública, é programa Estado Presente, isso é acompanhamento, é determinação, é vontade de trabalhar. Então, o Estado passa por uma transformação que dá ao Estado um respeito hoje no Brasil todo. Eu viajo a alguns estados, eu vou para fora do país, e o Estado hoje é um Estado respeitado, um Estado que tem fundo soberano, um Estado que tem, né, um governo transparente, equilibrado e que trabalha junto com as pessoas, a gente não trabalha sozinhos. E é um Estado hoje que as pessoas têm orgulho de morar no Estado do Espírito Santo. Então, é isso. Acho que assim, quem está na política, primeiro, precisa de compreender que tem que gostar da política, né? Assim, eu vejo algumas pessoas que vai para a política, mas não gosta da política, assim, não sabe, porque o político tem que trabalhar, sabe, Domingo? Tá certo? Você já foi vereador? Com certeza. Tá certo? Você não tem dia, né, que você não trabalha. Não tem. Mesmo dia que você tira um dia de folga, você tem que ficar atento aqui no celular. Porque se tiver uma crise, mesmo estando de folga, as pessoas vão cobrar. E você tem 3 milhões de patrões aqui no Espírito Santo. São 3 milhões? 3 milhões. São 4 milhões de habitantes. O cara olha para você, milhões, ó, eu sou seu patrão, eu te botei lá. Ó. Então, assim, você tem que gostar daquilo que faz, você tem que trabalhar com seriedade, porque também a política não enriquece ninguém. Né? Se alguém enriqueceu na política, ele está roubando, porque assim, eu tenho um bom salário, graças a Deus, vivo do meu salário como governador do Estado, mas não é um salário para enriquecer, tá certo? Então, a política, se alguém quer enriquecer, faz o que você está fazendo. Monte a sua estrutura, empreenda, monte sua empresa, empreenda, seja um profissional e trabalhe como profissional na área privada. Agora, na administração pública, tá certo? No Poder Executivo, em especial, você tem bom salário, vive bem, sustenta bem a família, tá certo? Mas não tem como você acumular patrimônio, enriquecer nessa atividade. Então, você tem que gostar disso, tem que se realizar em fazer o bem para as pessoas. Então, é isso que a gente faz e é isso que tem transformado o nosso Estado. Nosso Estado hoje, de fato, vive um momento especial e a gente tem que... A direção está certa, o caminho está certo, a gente tem que ir aperfeiçoando esse caminho. Renato, você é engenheiro florestal. O meio ambiente é muito importante dentro de todos os processos que a gente vê. Você hoje preside o consórcio Brasil Verde, preside ainda o consórcio Brasil Verde. Sim. O que é esse consórcio? O que isso pode trazer de mudança agora nesse momento que a gente está se preparando aí para encontros da questão climática, mudança climática? A gente está vendo que o planeta está realmente sendo transformado. Como é que a gente pode fazer para que a gente avance tecnologicamente com desenvolvimento e consiga sustentar a qualidade de vida diante do meio ambiente? Olha, o consórcio é um consórcio de 16 estados que são associados do consórcio para poder fazer política de enfrentamento e na área de mudança climática, para reduzir as emissões do gás de efeito estufa, fazer obra de adaptação para que os municípios e os estados sejam mais resilientes. Então, a gente incentiva para que todo estado tenha o seu programa, tenha o seu plano de descarbonização, o seu plano de adaptação, tenha projeto para captar recursos, para poder fazer esses investimentos, para poder financiar as empresas, né, para que as empresas troquem a sua fonte de energia de uma fonte fóssil para uma fonte renovável. Então, é isso que a gente
faz aqui no Estado. A gente tem o programa de mudança climática, já fizemos nosso plano de descarbonização, estamos elaborando o plano de adaptação, vamos entregar o plano de adaptação agora em Belém, lá na COP, na Conferência das Partes da ONU, lá em Belém, no mês de novembro. Nós aqui temos programas de financiamento, né, para as pessoas fazerem transição energética. Nós temos um fundo soberano, é o único estado que tem um fundo soberano, e esse fundo soberano agora nós estamos colocando 500 milhões de reais para a gente fazer um fundo de descarbonização, para a gente poder financiar as empresas com custo adequado, para quem ainda usa energia fóssil, passar a usar energia renovável, para quem usa energia fóssil, passar a mudar o seu procedimento produtivo para ser mais eficiente, produzir mais com menos energia. A gente tem o programa Reflorestar, que é um programa importante de recuperação florestal. Nós temos na área de adaptação repasse de recursos do Fundo Cidade, para que os municípios façam obras de adaptação às mudanças climáticas, né? Então, muro de arrimo, engordamento de praia, contenção de água, reservação de água. Então, nós hoje somos um estado que tem boas referências nessa área e a gente tem conquistado um modelo bom que permite que a gente possa avançar, desenvolver economicamente e, ao mesmo tempo, cuidar da proteção dos recursos naturais. Sim. Governador, o senhor tem participado de vários encontros a nível internacional, recebendo prêmios em câmaras de comércio nos Estados Unidos. Quando chega lá e coloca o Espírito Santo na realidade que está, como é que a gente pode olhar isso para frente? O Espírito Santo, o Ricardo Ferraz tem que dizer, o Espírito Santo é o Brasil que dá certo. O Espírito Santo tem muito para receber daqui para frente? Olha, não sei o que você chama de receber. Receber de desenvolvimento, de empreendimento, de investimento, sim, de olhares, olhares produtivos para cá. Estou dizendo, vai continuar recebendo. Neste momento, o Estado é o Estado que tem, na sua história, a menor taxa de desemprego da história do Estado do Espírito Santo, o maior volume de investimento público e privado. Público é 20% da receita nossa a cada ano, e privado é o investimento que passa de 100 bilhões de reais para os próximos 5 anos. A gente faz todo ano uma projeção de investimento privado para os próximos 5 anos. Então, a gente chegamos a 120 bilhões de reais nos próximos 5 anos de investimento privado. Então, se o Estado se mantiver nesse nível de organização que a gente tem hoje, com esse respeito que a gente conquistou do setor empreendedor e da sociedade capixaba, com esses investimentos em logística e infraestrutura que nós estamos recebendo, Porto de Porto Central, aqui em Kennedy, Imetame, em Aracruz, reportes na região metropolitana. Essa semana eu estive com a diretoria da Samarco. A Samarco agora vai ter autorização da licença ambiental para poder fazer o retrofit, a modernização das 2 usinas de pelotização, sim, aqui da Samarco. Vai ter 3 bilhões e 500 milhões de reais de investimento só aqui na Samarco até 2027, que a gente vai poder, de fato, mostrar que o Estado que está em condições de continuar recebendo investimentos, e os investimentos que a gente tem hoje no Estado vão potencializar outros investimentos. Veja que a Arcelor organiza para poder fazer um laminador de tiras a frio, isso é bom, vai agregar mais valor. A Suzano logo vai inaugurar sua fábrica de papel, a convertedora, que é aquelas bobinas grandes. Parar de vender grandes, só a celulose. Só, né? De vender a celulose. Então, você tem o café, por exemplo, a Orlan, a Cacique, indústria de café solúvel, que também passa a industrializar o café. Então, tudo isso é um momento novo que a gente está vivendo, de verticalização da nossa economia, e que a gente tem que manter esse Estado organizado. É lógico que a gente tem que torcer para o Brasil achar o seu caminho, tá certo? Assim, nós não somos uma ilha, a gente tem que trabalhar, ajudar o Brasil a achar o seu caminho, mas a nossa parte aqui, se a gente continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo, se a gente não errar a mão na escolha do gestor e da gestora aqui no Estado, do governante, se a gente não errar a mão, eu tenho certeza que nós vamos sempre estar conquistando vitórias. Assim. Eu sempre falo que eu não quero ficar na frente de nenhum outro Estado, mas também não quero ficar atrás de nenhum outro Estado. Mesmo. Então, eu quero, assim, na saúde, na educação, na assistência, na infraestrutura, na cultura, no esporte, a gente tem que estar bem, ofertando serviço à comunidade
E a gente hoje tem uma forte parceria com os municípios. Nosso estado é um estado municipalista, nosso governo é municipalista. Veja que a gente investe aqui em Guarapari. E em cada município que você conhece dessa região, o nível de investimento que nós temos aqui para essa região. Com certeza, vamos falar sobre isso, mas a gente, quando teve assim, a confirmação de que você estaria aqui, quem que pode fazer uma pergunta para o governador? Põe um pouco para perguntar, porque gosta de gente. Então, a Vera Lúcia Ribeiro é uma costureira, ela fez uma pergunta para o senhor que nós vamos ouvir aqui agora. Oi, senhor governador. Meu nome é Vera Lúcia, sou moradora de Guarapari. E gostaria de saber o motivo da defasagem de ambulância no nosso hospital e nos nossos PAs, já que os atendimentos melhoraram bastante. Vera, né? Vera, assim, Vera, eu não posso pedir para nossa equipe da saúde verificar. O Hospital de Guarapari é um hospital gerenciado pelo Hospital Infantil. Abrimos o hospital, todo o hospital é financiado por nós, o governo do estado, a gente que contratou o Hospital Infantil para ele prestar serviço. Não sabia que estava faltando ambulância lá no hospital. O PA, aí a gente vai ter que ver com o nosso prefeito Rodrigo, porque também é uma gestão dele. Mas eu acho que a nossa equipe de saúde está até aqui, tá certo? O Thiago está aqui, o Alex está aqui, já pode verificar o que está acontecendo com relação às ambulâncias. Tem mais uma pergunta de uma professora, é a Loudana Souza. Ela também fez uma pergunta para você. Vamos rodar? Olá, senhor governador, eu me chamo Loudana, sou moradora do município de Guarapari e gostaria de saber se já existe uma definição para a ampliação do Transcol em nosso município, atendendo também as regiões de Meaípe e passando próximo ao interior, visto que Guarapari faz parte da região metropolitana de Vitória e atrai turistas de todo o estado e fora deles, nem todos com veículos próprios, dependendo deste tipo de condução. Já existe uma parceria pré-definida com a prefeitura, mas a gente ainda não tem uma data e o turismo cresce cada vez mais. Empresários de fora querem investir no município, mas eu acredito que o primeiro passo deveria ser do estado. E aí, governador, já tem uma data? Obrigada. Loudana, não temos não. O que nós fizemos em Guarapari, que funcionou muito bem, foi o Transcol até a entrada de Setiba, conectando a região metropolitana, lá do Transcol, da região lá de Vila Velha, com Guarapari. Por que não tem? Porque Guarapari tem uma empresa que ganhou a concessão. Eu não posso colocar uma outra empresa aqui para atrapalhar uma empresa que ganhou uma concessão. Tá certo? Então, não tem uma solução fácil para esse problema, porque aqui em Guarapari tem uma empresa que presta serviço à comunidade de Guarapari, licitada pela Prefeitura Municipal de Guarapari. Então, se eu começo a colocar ônibus do Transcol aqui dentro, eu quebro a empresa que está aqui. Eu também não, além de quebrar, eu não posso colocar porque tem os limites aqui. Então, assim, não tem uma solução com relação ao Transcol. O que nós fizemos no meu governo foi colocar até Setiba, está funcionando muito bem. Guarapari recebeu muitas entregas suas. Como é que essa visão sua para Guarapari e para a nossa região, como é que ela se consolida cada vez mais daqui para frente? Anchieta é um município que recebe muita abertura. Você está junto ao prefeito Rodrigo Borges, ele é mais flexível um pouco do que o próprio Edson nessa questão das parcerias. O que a gente pode esperar para a nossa região? Agora, daqui para frente, você tem mais 1 ano e meio de mandato, né, com realizações. Olha, Ricardo, nós já temos importantes realizações aqui. Vejo que agora, recentemente, nós inauguramos ali de Village até Amarelos, uma rodovia importantíssima. Nós fizemos a conexão ali importante para o turismo, para os investimentos em turismo, também na agricultura, mas também em chácaras naquela região. Nós não concluímos porque falta 1,8 quilômetros, que é a ligação lá da região 5 de Vila Velha até Amarelos, também um investimento importante. Nós também estamos fazendo de Praia do Riacho até o contorno, né, ali em Guarapari, uma obra que está acontecendo, muita dificuldade agora, porque muita chuva, está chovido muito nesse período. Então, são obras estruturantes. Nós fizemos o engordamento da praia de Meaípe. Meaípe passou a ter praia novamente, que não tinha.
nós fizemos a entrada de Setiba. Você lembra como é que era aquela entrada de Setiba? Era ruim, nós melhoramos a entrada de Setiba, nós montamos aqui um CRJ em Guarapari, nós temos o recapeamento da via que liga lá em Buenos Aires, nós inauguramos também a ligação ali de Buenos Aires até ali na... Boa Esperança, outro ali, lado lá em Jaqueira. Boa Esperança, ali na Jaqueira, tá certo? Fizemos aquele Rota da Ferradura. A Rota da Ferradura, temos aquele recapeamento, diversos investimentos em escolas, unidade de saúde, e estamos discutindo com o prefeito Rodrigo outros investimentos em reabilitação de vias que são importantes, também unidade de saúde, que a gente está discutindo para a gente poder fazer mais unidade de saúde aqui em Guarapari. Então, o que mais importa é que nós estamos, né, em sintonia aqui com o município, fazendo investimento e melhorando a infraestrutura para a gente poder cada vez mais potencializar Guarapari como um município que lidera o turismo do nosso estado. Guarapari é a cidade turisticamente mais conhecida do nosso estado. E diversos empreendimentos, setor empresarial investindo em reforma de hotéis, na região alta de Guarapari, muitos investimentos também acontecendo. O que a gente pede sempre é que a gente tenha preocupação com a proteção dos recursos naturais, proteção das florestas, da cobertura florestal, porque Guarapari, Deus deu aqui a Guarapari um toque diferenciado, né? Colocando aqui uma beleza diferenciada, tanto no mar e colocando a montanha assim para tomar banho de mar. Pertinho, tá né? certo? Para tomar isso, a montanha está tomando banho de mar aqui em Guarapari. Então, mas a beleza toda está relacionada à natureza, né? Então, assim, é preciso que a gente compreenda a importância de preservação dos recursos naturais. Nós tivemos um verão aqui sem falta de água. Então, os investimentos em saneamento básico, tratamento de esgoto, em água, investimento importante que a gente também fez aqui em Guarapari. Vamos ter uma parceria público-privada agora que vai ser lançada dia 17, lá em São Paulo. Dia 17, lá em São Paulo, a B3. A B3, e que isso vai atingir também Guarapari. Vai atingir. Na parte de região de Santa Mônica em especial, que é uma região ainda que depende de saneamento básico. Com essa PPP, a gente vai fazer os investimentos de Santa Mônica. Governador, a gente está falando de desenvolvimento, está falando de gestão, mas nós temos que falar de política também, porque 2026 é ano eleitoral. Nós vamos ter eleição para presidente, vamos ter eleição para senador, deputado federal, deputado estadual, governador. E o Espírito Santo? Como é que fica dentro do seu grupo político? Hoje tem muita discussão. O governador tem o grupo político dele, quem vai ser o candidato? Como é que isso vai se definir dentro do processo eleitoral, que já se iniciou nos bastidores, que muitas vezes o eleitor ele só vai pensar em eleição quando faltar uma semana, mas o mundo político começa a se articular antes. Muito antes. O jornalista, então, começa bem primeiro do que os políticos. Já quer perguntar, já quer saber, tem que saber. Como é que vai se dar esse processo? Olha, primeiro é isso, assim, eleição é ano que vem, então a gente não precisa adiantar também tantas coisas, porque, como você disse, tempo é tempo, a gente tem que tomar as decisões, na política em especial. Tomou decisão antes do tempo, dá errado, tomou decisão depois do tempo, dá errado. Então, nós temos um movimento político amplo no Estado do Espírito Santo, amplo em termos ideológicos, né? Porque a gente coloca o Espírito Santo em primeiro lugar. Então, assim, todo mundo que quiser ajudar nesse projeto é bem-vindo. Então, nós temos hoje, eu e Ricardo Ferraço, um trabalho que agrega muita gente. Então, dentro do nosso movimento, nós temos um candidato que, se eu saio para ser candidato, eu tenho duas alternativas. Eu fico no governo ou saio para ser candidato ao Senado. Se eu saio para ser candidato ao Senado, o Ricardo assume o governo. Ele assumindo o governo, ele é o governador do Estado, né, até final de 2026, e ele tem o direito de ir para a reeleição. Então, eu sempre digo que ele é um candidato preferencial pela posição que ele ocupa hoje no Estado. Mas nós temos outros nomes, o da Vitória, por exemplo, que é coordenador da bancada capixaba, o Arnaldinho Borgo, que é prefeito de Vila Velha, o Euclério Sampaio, o Sérgio Vidigal, o Gilson Daniel. São lideranças que têm condições no nosso grupo de governar o Estado do Espírito Santo. Tá certo? Então, as decisões finais vão ser tomadas, né, início do ano que vem. Mas é bom que a gente possa compreender de que a gente tem hoje um grupo político em condições de tocar esse Estado para frente, manter a direção que nós estamos dando ao Estado e de aperfeiçoar a cada momento. Assim. O próximo governador, governadora, ele pode, além de manter essa direção, ele pode ir melhorando ainda mais a gestão. Então,
é isso. Acho que a gente está discutindo, mas vamos tomar decisão mesmo no ano que vem, que é o ano eleitoral. A gente não tem também que ter ansiedade com relação a isso. Mas não tem como não perguntar. Você falou, se eu sair... O Ricardo vira o governador. E você vai sair? Você vai ser candidato ao Senado? Se o Ricardo é uma possibilidade, eu posso ser candidato ao Senado. Trabalho com essas duas hipóteses. Ou de ficar do governo até a final de 2026, ou ser candidato ao Senado. Parabéns. Obrigado, dizer Ricardo. que a gente vê um Espírito Santo diferente, que a gente vai continuar a ver esse Espírito Santo diferente, e a gente vai estar sempre aqui para trazer informação. Eu queria deixar para você uma caneca do Condecast aqui, para você lembrar da entrevista, e dizer para você que está acompanhando que o Condecast Tomar volta... meu Guaraná aqui, aí, ó. Que o Condecast volta na próxima semana, sempre às 19 horas, inédito, em todas as nossas redes sociais. Até lá.